Como escolher um pneu que vai durar a viagem inteira? E aí, beleza? Meu nome é Guilherme Cavalcante e eu tô aqui gravando esse vídeo para dividir com você as experiências que eu adquiri durante as minhas viagens. Meu objetivo é te preparar para você fazer a tua primeira viagem internacional de uma forma mais segura, sem passar pelos perrengues de quem está começando. Talvez você não saiba, mas encontrar uma loja que vende o pneu ideal para você durante uma viagem, por exemplo, para a América do Sul, não é tão fácil assim. Então é muito importante que você já saia de casa com um pneu ideal para a quilometragem da sua viagem, o tipo de terreno da sua viagem e o seu estilo de pilotagem. Exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para você escolher o pneu ideal para a quilometragem, o tipo de terreno e o estilo de pilotagem da sua viagem. E a primeira coisa que você precisa saber é se o pneu da sua moto é com ou sem câmera. Se você tiver com dúvida, é fácil de resolver, tem duas formas. Ou você dá uma olhada no manual da moto, ou o jeito mais fácil é dar uma olhada no pneu da moto. Se o pneu da moto tiver escrito Tubeless, como está escrito aqui em cima do vídeo, significa que esse pneu ele não tem câmera de ar. Já se ele está escrito Tub Type, significa que ele tem câmera de ar. Bom, a primeira parte a gente já sabe que tipo de pneu que a gente tem que escolher, com ou sem câmera. Antigamente era mais fácil, porque antigamente ou a moto tinha roda raiada, logo ela tinha câmera, ou ela tinha roda de liga leve, logo ela não tinha câmera. Só que hoje em dia o pessoal resolveu misturar tudo, tem moto grande de roda raiada com pneu sem câmera. Por quê? Porque na terra é uma tocada melhor. O pneu sem câmera ele deforma um pouco mais, que ajuda a gente a pilotar na terra num nível mais avançado de pilotagem. Então por isso que eles embaralharam tudo. Logo, o jeito mais fácil de você descobrir é lendo lá na lateral do pneu. É só você procurar por esse Tubeless, ou o TL, ou Tub Type, ou TT, que você vai saber se tem ou não câmera de ar no seu pneu. A segunda coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher um pneu para fazer a viagem é, cara, a gente precisa seguir à risca aquilo que o engenheiro que construiu a moto fez as contas para escolher qual pneu a gente tem que colocar na moto. E é por isso que eu tô com uma colinha aqui embaixo e você tá vendo aqui no vídeo essa mesma colinha, onde a gente tem os três primeiros números, o 180, que é a largura do pneu. Lembrando, a gente está vendo a moto de frente como se a gente tivesse montado nela. A largura do pneu é que são os três primeiros números. Depois é a altura do pneu, é o quanto ele vai estar afastando a roda do chão. Poxa, Guilherme, eu posso mudar o tamanho do meu pneu? Eu acho o pneu maior mais bonito, eu acho o pneu menor mais bonito? Cara, eu não recomendo que você faça isso. Isso daí é uma cagada imensa que muita gente faz. Mas por que não é? Por que é importante não mexer nisso? É importante porque quanto mais largo o pneu, mais grudada a moto vai ficar no chão, mais borrachenta ela vai ficar, ou seja, ela não vai ter aquela agilidade, ela vai parecer um trem no trilho, sem conseguir fazer aquele desvio de buraco, por exemplo. Já se você mexer na altura do pneu, você vai falar, putz, é o contrário, então eu consigo compensar uma coisa com a outra. Não, cara, quanto mais você aumenta a altura, mais estabilidade ela vai ter, ou seja, ela vai ficar brigando para andar em linha reta. Quando você estiver nas curvas, ela não vai fazer aquela curva bonitinha, direitinha, como você está acostumado. Então não mexa nessas especificações de largura e altura. Na sequência vem uma letra. Essa letra do exemplo é a letra Z, ela vai indicar qual que é a faixa de velocidade que aquele pneu foi preparado para andar. Ou seja, se você está querendo comprar um pneu para andar, por exemplo, de 240 a 300 km por hora, que não é essa a ideia, mas só no exemplo, o pneu ideal para você é o pneu Z. Então você precisa seguir a especificação correta da velocidade. Se você comprar um pneu que tem uma faixa de velocidade inferior à que você quer utilizar, você vai ter um risco enorme de naquela velocidade mais alta você sofrer um problema com o pneu. Então, cara, não inventa moda, segue a receita direitinho. Depois vem o R, que significa que o pneu é radial, o tamanho do raio dele 17, o indicador de moto, que é o pneu específico para utilizar nas motos, e depois vem um outro número que é muito importante, é você saber qual que é a carga, ou seja, qual que é o peso que aquele pneu pode suportar. Isso pra gente que faz viagens longas, leva muita bagagem, isso é muito importante. Às vezes você tem uma moto robusta, uma moto grande que aguenta muito peso, mas se você não colocar um pneu compatível com isso, o que vai acontecer é que você pode sim ter um problema muito sério durante a viagem devido a esse excesso de peso.
Ah, o que isso significa? O pneu vai explodir, ele vai estourar, ele vai furar? Cara, depende. Ele pode deformar, ele pode perder a aderência, ele pode sim furar, ele pode sim estourar, tudo pode acontecer. Quando a gente sai dessa especificação de pneu, a gente perde a garantia, vamos dizer assim, de que aquele pneu vai funcionar, vai atender as nossas expectativas. E por último, o TL, que indica se o pneu tem ou não tem câmera, no caso o tubeless, que não tem câmera. Uma outra coisa que eu preciso dividir com você, que é muito importante, na hora que você for escolher o seu pneu para sua viagem de moto, você precisa ter ideia mais ou menos de como que vai ser a tua viagem. E eu digo isso porque existem viagens que a gente vai colocar 100% de asfalto, existem viagens que a gente quer uma estradinha de terra, existem viagens que a gente quer muita estrada de terra. E tudo isso depende. O ideal é sempre a gente escolher um pneu que é mais voltado para o on-road, mais voltado para o asfalto, porque é lá que a gente vai passar a maior parte do tempo. Agora, se você está se sentindo um pouco inseguro, talvez dirigir, pilotar a sua moto na terra ainda te provoque um pouco de desconforto, aí a gente precisa priorizar a segurança, trazendo um pneu que tenha mais aderência na terra. Pô, legal, Guilherme, mas aí como que eu faço? A gente tem pneu 50-50, a gente tem pneu 70-30, tem pneu 80-20 e tem pneu 100% off-road. O que acontece? Um pneu 50-50, ele foi otimizado para as duas coisas, ou seja, ele não foi otimizado para nenhuma das duas. Ele não é nem tão maravilhoso no asfalto e nem tão maravilhoso na terra. Mas a gente consegue conciliar duas coisas que são muito importantes com um pneu desse, que é uma aderência na terra que possa trazer segurança e uma durabilidade no asfalto. Essa é a grande questão. Pô, se eu tenho dificuldade na terra e quero fazer uma viagem, por que eu não coloco um pneu 100% de terra para eu ficar o mais seguro possível? Porque o pneu não dura. Você tem que pensar o seguinte, o pneu de terra ele foi feito para rodar numa temperatura muito mais baixa do que o asfalto. Então quando você fica quilômetros e quilômetros em cima de um asfalto quente, aquele pneu ele derrete, porque ele não foi feito para trabalhar tantas horas em cima de um terreno tão quente assim. O pneu 100% off-road foi feito para trabalhar na terra. O pneu 50-50 ele consegue trazer um pouquinho de cada lado, ele tem aderência na terra e ele dura bastante comparado a um pneu de terra. E aí sim a gente vai refinando esse ajuste para trazer aquilo que mais vai te trazer segurança. A sua viagem e a sua tocada, ela exige um pneu 50-50, 70-30, 80-20 ou 100% off-road? O que você quer fazer e como que você se sente com relação a isso? Quando eu estou fazendo as minhas viagens, como eu já tenho uma certa experiência e me sinto completamente à vontade de tocar minha moto durante a terra, eu sempre priorizo ao máximo um pneu que é voltado para o on-road. Eu evito ao máximo pneus voltados ao off-road. Mas isso a gente não pode ignorar, porque se aquela estrada de terra que você está planejando ficar, se tiver uma chuvinha, se tiver uma garoa, o pneu de asfalto não vai passar. Então você não pode ir 100% de on-road. Eu sempre prefiro o 70-30 ou 80-20, dependendo da viagem, dependendo da quantidade de quilômetros que eu vou andar na terra. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar também é o composto daquele pneu. Com que borracha aquele pneu foi feito? Existem pneus que têm borrachas mais duras e existem pneus que têm borrachas mais macias. Isso vai influenciar em duas coisas, durabilidade e aderência. Vou colocar aqui uma imagem de um comparativo dos pneus da Pirelli, da linha Diablo. É apenas um comparativo para você ver como que funciona a aderência com estabilidade, com durabilidade e com aderência na chuva. Como a gente pode ver aqui, a gente tem 4 pneus da Diablo. O pneu mais voltado para esportividade, para pista, e o pneu mais voltado para endurance, para longas distâncias. Se a gente for avaliar, por exemplo, a performance de pista do pneu Super Corsa é a todas as barrinhas cheias. Já o pneu Diablo apenas já não tem nenhuma barrinha. O que isso significa? Que um pneu foi construído com uma borracha específica para uma determinada temperatura, que vai te trazer uma determinada aderência, que a gente só vai usar isso lá na pista. O outro pneu, que é o Diablo, só Diablo, ele foi configurado, a borracha dele, ele foi feito. A química daquela borracha ela foi feita para se manter numa temperatura mais baixa, trazendo assim maior durabilidade para o pneu. Se a gente for reparar, por exemplo, o rendimento quilométrico do Diablo Russo 2 é maior do que só o Diablo.
Isso foi uma atualização que eles fizeram no composto, trazendo mais modernidade para aquele pneu, para que ele pudesse ter uma durabilidade melhor. Então, olhando para esse quadro, é muito fácil da gente identificar qual é o tipo de pneu que a gente precisa para fazer uma viagem. A gente tenta trazer o máximo de aderência possível, o máximo de performance na chuva, mas comprometendo o mínimo da quilometragem que a gente vai fazer. Isso se a gente for fazer uma viagem muito longa, uma viagem de 10, 20 mil quilômetros. Se a sua viagem for mais curta, você está mais confortável, você pode levar um pneu menos durável com mais aderência. Mas lembrando, cara, o mais importante de tudo, mais importante do que a borracha que você vai estar usando, é a sua tocada. Você precisa entender como que você toca a moto. Se você gosta de enfiar a mão no acelerador o tempo todo, isso gasta borracha. Se você gosta de enfiar a mão no freio o tempo todo, isso gasta borracha. Se você quer um pneu que dure, que vai durar mais quilômetros para você fazer uma viagem mais longa, você precisa ter uma tocada compatível com isso. Você precisa utilizar o pneu compatível com a sua necessidade. A sua forma de tratar o pneu tem que ser mais delicada. A gente gosta de brincar, uma estradinha, dar uma acelerada, uma saída de pedágio, mas cara, quando a gente está viajando, a gente tem que lembrar que aquele pneu tem que durar a viagem toda. Então você tem que levar mais na boa. São a quantidade de compostos dos pneus. Existem pneus que são monocomposto, bicomposto e tricomposto. Calma que eu vou te explicar. Pensa o seguinte, o pneu monocomposto, ele tem todo o pneu com uma única borracha. Os pneus mais baratos e os pneus de pista, completamente pista, eles seguem essa linha. São todos com a mesma borracha. O pneu mais barato, ele vai ter toda a mesma borracha dura. O pneu de pista super rápido vai ter toda a borracha macia. Aí, além do pneu monocomposto, também foi desenvolvido o pneu bicomposto, que na faixa do meio, ou seja, quando você está em linha reta, você vai utilizar uma borracha mais dura e quando você estiver fazendo curvas, você vai utilizar uma borracha mais macia, uma borracha que desgasta mais rápido, mas uma borracha que vai te trazer mais aderência. Como a maior parte da viagem você está andando em linha reta, então esse desgaste maior da borda do pneu não vai ser um problema. Isso daí é muito bom porque a moto vai estar pesada, você vai estar rodando para um lugar que você não conhece. Quanto mais aderência você tiver durante as curvas, melhor, mais seguro você vai estar. Isso vai evitar que o pneu fique quadrado numa viagem muito longa? Não, cara, isso não vai evitar, o seu pneu vai ficar quadrado e quando você voltar da viagem você vai precisar trocar de pneu. Não tem jeito, mas isso vai te trazer mais segurança sem perder a durabilidade do pneu. Para ter aquela borracha mais macia no pneu inteiro, o pneu ia acabar na metade da viagem, por exemplo. Além do pneu bicomposto, também tem o pneu tricomposto. Esse pneu tricomposto eu acho que para viagem já não fica tão legal. Ele tem o mesmo princípio, uma borracha mais dura no meio, em linha reta, uma borracha mais macia quando você estiver inclinando a moto e no limite do pneu, quando você estiver no máximo de inclinação, ele tem uma borracha super macia. Só que quando a gente está fazendo uma viagem, grande, com a moto toda carregada, cheia de bagagem, o ideal é a gente não ficar inclinando, fazendo curva no máximo de inclinação da moto. Independente se você tem muita ou pouca experiência, se você é um piloto de pista, se você é um piloto iniciante, o ideal é você tocar na boa, levar a tocada com mais suavidade. Então, para mim, na minha opinião, na minha experiência, na minha vivência, um pneu tricomposto para fazer uma viagem é desperdício, porque eu não vou precisar daquela borracha toda no limite do pneu. Eu vou precisar de uma borracha mais macia para fazer curva, só para me garantir e me deixar mais seguro. Agora, essa alta performance para viagem não faz sentido. E cara, não adianta a gente escolher o composto ideal, quantidade de compostos, qual que é o tipo, qual que é, se é terra, se é asfalto, não adianta nada disso se o teu pneu não estiver devidamente calibrado. E aí vem a grande questão. Quando a gente está fazendo uma viagem, existem diferenças de altitude que impactam na diferença da calibragem do seu pneu. Então todo dia, aconteceu comigo, eu estava na Bolívia, eu estava em Santa Cruz de la Sierra, que é uma altitude bem baixa, assim, bem tranquilo, e fui para o Uyuni, que são 3.600 metros. Quando eu cheguei no Uyuni, a calibragem do pneu estava completamente desconfigurada. Se eu não tivesse me ligado, se eu não tivesse percebido, eu poderia ter permanecido quilômetros e quilômetros, dias e dias viajando com uma calibragem inadequada para aquele pneu que eu estava utilizando. O que acontece é o seguinte, uma calibragem mais baixa, ela vai fazer com que você tenha mais aderência. Show, super legal. Porém, ela vai gastar mais o pneu, a borracha vai embora mais cedo, porque você vai ter mais borracha em contato com o asfalto.
A calibragem mais alta, ou seja, mais libras, mais cheio, ela vai fazer com que você tenha economia de combustível, vai fazer com que você tenha economia de pneu, mas ao mesmo tempo o pneu não vai ter aderência. Então não é algo que a gente possa recomendar. Ah, beleza, eu vou perder aqui 2% a mais eu vou economizar 2% a mais de combustível, show. Eu vou economizar 5% a mais de pneu, show. Mas eu posso perder a moto numa chuva, eu posso perder a moto num buraco. Não faz sentido isso. Lembrando que esses números que eu falei, eu estou dando apenas exemplos, tá? Eu não estou dando o número exato, a conta que o engenheiro faz. É só para você entender do que eu estou falando. O ideal sim é você manter a calibragem que tem especificado no manual da moto? Sim, esse é o ideal, cara. Esse é o mais fácil, o engenheiro fez a conta, segue ele, faz o que ele está falando. Se você já tem um nível de pilotagem mais avançado, você já experimentou mais, se você já entende melhor aquilo, você provavelmente já tem uma calibragem que você se sente mais confortável. Uma calibragem que muda um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, depende de pessoa para pessoa, mas é uma calibragem de quem já experimentou, de quem sabe do que está falando. Se é a sua primeira viagem longa, primeira vez que você está cruzando fronteiras, países, desertos, eu recomendo sim, segue exatamente a calibragem que tem especificado lá no manual da moto. Mantenha isso, leva um calibrador, um medidor durante a tua viagem. Todo dia de manhã vai lá, espeta, vê se a calibragem está certinha, esvazia, enche conforme a necessidade, que assim você tem a maior probabilidade de não ter problema nenhum com o seu pneu durante a tua viagem. Uma outra questão que muita gente me pergunta é: poxa, Guilherme, eu preciso mesmo comprar um pneu para fazer a viagem? Será que eu não posso fazer a viagem com o meu próprio pneu? Claro que você pode fazer a viagem com o pneu que está na sua moto hoje. Só que antes você precisa saber o quanto de pneu você tem, na verdade. E é por isso que eu queria falar com você sobre o TWI. TWI é uma marquinha, um carocinho, um feijãozinho lá que tem no pneu da sua moto, que ele vai indicar para você o quanto de borracha você ainda tem para rodar. Lá no sulco do pneu, ou seja, naqueles desenhozinhos, é só você procurar na banda de rodagem na lateral, você vai ver escrito TWI e uma setinha. Você procura lá, vê o carocinho e você vai ver o quanto de borracha você tem. Compara aquilo com um pneu novo e o quanto você rodou de quilometragem. Então, por exemplo, que aquele carocinho está quase chegando, já está quase no limite da barra de rodagem, já está quase no plano, vamos dizer assim. O ideal é você não fazer uma viagem, esse pneu está quase acabando, esse pneu não tem muito mais o que rodar. Agora você olha e vê que tem bastante borracha ainda, que você já rodou bastante quilometragem com aquele pneu e a tua viagem não é tão longa assim, você fala, aí dá pra gente fazer a viagem. Mas isso, cara, é quando você conhece a tua moto, você conhece esse pneu, sabe quanto ele desgasta e sabe quanto a sua tocada desgasta o pneu. Como a gente está falando aqui da primeira viagem, do cara que vai fazer a primeira experiência, o ideal é você comprar sim um pneu novo e de pneu zero para evitar qualquer tipo de problema. A última coisa que você quer é no meio do deserto o teu pneu simplesmente acabar e você não encontrar uma loja para fazer a substituição. E por último, mas não menos importante, o que eu queria falar para você é sobre data de fabricação de pneu. Cara, quantas vezes eu vejo pessoas sendo enroladas por causa disso. O cara vai comprar um pneu, tá numa super promoção, barato pra caramba, o vendedor dá aquele desconto bacana, quando você vai ver o pneu é velho, o pneu é antigo. Aí você me pergunta, Guilherme, mas pneu tem data de validade? Não, pneu não tem data de validade. Pneu tem data de garantia. Isso daí é imposto pela Instituição Nacional de Pneumáticos aqui do Brasil, que vai garantir, que vai exigir das montadoras, das fabricantes dos pneus, que garanta que aquele pneu funciona dentro de 5 anos. Então o ideal é você sempre comprar um pneu que foi fabricado há menos de 5 anos. Assim você está dentro da garantia do fabricante. E como que a gente faz para descobrir a data de fabricação do pneu? É muito simples. Se você olhar na banda de rodagem do seu pneu, lá na lateral dela, você vai ver a sigla DOT, D-O-T. Após essa sigla DOT vão ter algumas letras, alguns números e, por fim, 4 números. Esses 4 números significam a data em que ele foi fabricado. Os 2 primeiros números é a semana do ano, ou seja, vai ter o 01 até os 50 e poucos, e os 2 últimos números é o ano de fabricação. Então, por exemplo, você tem o pneu 2018, que foi feito na 20ª semana de 2018, você tem o pneu 3020, que foi feito na 30ª semana de 2020, e assim por diante.
Então quando o vendedor te der aquele descontão, fizer aquele preço bacana, dá uma olhada antes, vê se ele não está tentando te empurrar um pneu velho que já está mais ressecado. Existe algum problema exato se você comprar um pneu velho? Não, o pneu vai continuar funcionando. A borracha pode estar um pouco mais ressecada, a chance dele se deformar, dele fazer um calombo, dele romper é maior? Talvez. Mas o que eu sempre digo é que o ideal quando a gente está fazendo uma viagem de moto é a gente tentar parar essas arestas, diminuir as chances da gente ter algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade por causa de um detalhinho. Então assim, o cara tá tentando te empurrar um pneu velho, por causa disso ele tá te dando um desconto. Isso não é um desconto, ele tá desovando o pneu velho que ele tem. O ideal é você comprar um pneu dentro dos 5 anos, bonitinho, que esteja com as suas condições perfeitas para fazer a tua próxima viagem. Para fazer a tua primeira viagem internacional. Lembra que é a primeira, cara. Não custa nada a gente se prevenir de certas coisas. Bom, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo que eu quis passar para vocês com informações e conselhos e sacadas importantes para você poder escolher de forma ideal o pneu que você vai fazer, o pneu para você fazer a tua viagem de moto. Aqui embaixo no vídeo, deixa um comentário se você tem alguma dúvida, se você quer um vídeo, se você quer que eu grave algo respondendo especificamente para você, conta como que vai ser a sua viagem, quais são os seus receios. Assim eu posso gerar um conteúdo que vai ser mais impactante e de maior valor para você, que o meu objetivo é que você tenha a sua viagem segura. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, até a próxima, falou!